reconhecem Taiwan como nação, mas dizem que se a China invadir, eles vão ter que defender. Só que em 79, isso é importante, foi votado vamos dizer, esse acordo no Congresso americano que se a China invadisse, eles iam ter que invadir e defender a China. Taiwan. Isto significa que hoje a China já avisou, não é uma questão de ser. Sim, é quando nós vamos invadir. O quê? Vai reintegrar. Não, é tempo. Não, ele fala tempo. abertamente. Questão de tempo. Ele fala, não, Taiwan é parte da política do rejuvenescimento da China, da grande China. A China tem um ideal de ser a potência mundial em 2045, a potência hegemônica. Até 2045. E esse é um ideal do Xi Jinping. Ele está agora, dia 20, tem a convenção, 20 de novembro, Convenção Geral do PCCH. E essa era uma das bandeiras do PCCH. E do próprio Xi Jinping, que criou uma sistemática política interna, eliminando os dissidentes para se manter no poder. Provavelmente ele vai para o terceiro mandato. Esse vai ser... Não, provavelmente não, com certeza ele vai para o né? terceiro mandato. Isso é tão importante para ele, por quê? Porque mesmo a China tendo muito poder, existem dissidentes. Sim. Então, para ele é fundamental ele ter uma promessa de campanha, porque ele não só vai ter o terceiro mandato, mas pretende ser vitalício. E para isso, o que ele está dizendo? Nós vamos tomar Taiwan. Ele já falou abertamente. Não é se, é quando. Agora, por que é tão importante que ele tome isso além da questão política? Então vamos lá. Digamos que ele tome Taiwan. Isso é muito importante, Vilela. Isso é muito grande. Aqui no Brasil a gente não tem a dimensão disso. Não, se ele tomar, os Estados Unidos vão ter que... Vai ter. Olha, só pra gente dimensionar. Deixa eu resgatar a história. Pelo acordo, tem que. Tem que. Olha, vamos pensar na história. Quando os Estados Unidos perderam o Vietnã, isso foi década de 70? Foi 71, por aí, né? Perdeu o Vietnã, não foi isso? Por ali? 74. Bom, enfim. Eu não me lembro exatamente. O que veio na sequência? Esse é o jogo da geopolítica. Qual é a resposta que veio para o mundo? Lembrando, nós estamos falando aí do mundo bipolar, do mundo bipolarizado. Os Estados Unidos passou uma vergonha no Vietnã. Então, mas o que veio depois? Laos, Camboja, eurocomunismo, Etiópia, a derrubada do regime do Shah do Irã. Viu a consequência disso? Cair Taiwan é um problemão para o Japão, é um recado que você dá para a Nova Zelândia, é um recado que você dá para o Indo-Pacífico, que é um acordo que tem dos Estados Unidos ali no Quad. Porque a posição é muito estratégica. O Japão fica desguarnecido. Inclusive tem uma ilha ali que a China diz que pertence a Taiwan. Mas o Japão diz que é dele. Então, é importante que você olhe, se você olhar no mapa, pena que a gente não tem aqui. Não, o Paquito joga aí pra gente. Se você olhar no estreito ali de Taiwan, você tem o Japão, você tem a Indonésia, você tem Taiwan, Filipinas, você tem Filipinas. Todas essas ilhas são aliadas dos Estados Unidos. Entendi. Então, hoje, a China, que anteriormente ela tem só uma barreira, ela tem uma se os Estados Unidos quiserem, eles trancam a saída da China. Exato. Eles não têm acesso ao mar. E hoje, com essa visão hegemônica que eles estão querendo trazer de volta a Rota da Seda por terra, mas eles precisam do mar, porque mais de 60% de todas as commodities que a China vende é por mar. Então, tem a questão política, mas tem a questão econômica. Com certeza. Então, veja, quando Rússia luta com Ucrânia, e qual o discurso do Putin? A Ucrânia pertencia à Rússia. Sim. Então, no começo, ele começou dizendo: não, eu só estou indo lá para tomar de volta os territórios separatistas. Só que agora ele já falou. Não. Agora ele já está falando: nós vamos libertar os ucranianos dos anti-pessoas e dos anti-história. Isso aí. Ou seja, nós vamos derrubar o governo... vão derrubar Kiev, vão derrubar o governo da Ucrânia. Só que a China está usando isso como precedente. Bom, se eles podem, eu também posso. Eu não sei se eu estou viajando muito, mas não parece muito que é um acordo entre eles. Claro. Mas é claro. Não parece, claro. Você vai lá, eu não vou fazer nada, daqui a pouco eu vou lá em Taiwan. Claro. Mas isso fica evidente quando você tem um jogador com mão fraca. A gente fala que homens fracos geram tempos difíceis. Biden. Criticavam tanto o Laranjão, criticavam tanto o Trump. Eu tenho minhas reservas quanto a ele, tenho minhas reservas quanto ao Donald Trump. Lá, dá para colocar. Aqui vai estar assim, mas pro pessoal em casa tá ok. Tá, a gente dá só
lá, olha aqui, ó, Taiwan tá aqui. É isso aí, isso aí. Olha em cima ali, ó. Filipinas aqui. Japão aqui. Isso aí. Taiwan, Filipinas, e até lá embaixo você vê tudo isso. Taiwan está numa posição muito estratégica. Ele tranca o mar, eles não saem. Se os Estados Unidos entrarem em guerra com a China, ele tranca a China, ela para de uma hora para outra. É muito próximo da China, olha só. Dá 200 quilômetros. Você atacar de lá... E a resposta que dá para o mini-míssel, o homem-míssel aqui para a Coreia do Sul. A resposta que dá para as Filipinas. A resposta que dá para toda essa região que já foi dominada pelo comunismo. Exato. Então você não... Os Estados Unidos perde o status de garantidor da ordem, da independência, da autonomia. Ele perde isso. Por isso que essa política de ambiguidade dos Estados Unidos com relação a Taiwan é muito problemática. Vamos pensar assim, ó. Por que os Estados Unidos, que está com uma economia agora com problemas seríssimos, né? Uma inflação, de 8% falando em recessão, há 40 anos, querem distorcer as terminologias e tal, mas está com problemas seríssimos. Estados Unidos, desde a entrada do governo democrata, desde a entrada do Joe Biden, teve aquele evento atabalhoado. De fracos por causa desse governo? Não, é uma sucessão de erros. Por exemplo, você pega o Afeganistão. É isso aí. Eles entregaram o Afeganistão, em menos de 15 dias os afegãos tomaram tudo. Eles perderam bilhões em armas que eles deixaram lá e deixaram para o inimigo. Para os caras. E depois, não só isso, mas o Biden agora... De novo, se ele não assumir uma posição de forte, nós vamos ter agora em 2024 os midterms election, que é a eleição do meio do mandato. Ele vai perder feio. Ele vai perder a House, ele vai perder. Então agora ele precisa mostrar força. Esse negócio da Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara americana, né, indo lá, e o Biden dizendo, não tem nada a ver com isso, claro que tem. Então vamos colocar esse contexto lá. Foi ontem ou hoje? Antes de ontem. Ela foi embora ontem. Ela foi para lá para demonstrar para a China, tipo, estamos aqui? O que foi? Veja só, o argumento dela é que foi defender a democracia e a autonomia. E ela sempre foi defensora disso. Ela esteve lá em 91, desde lá na Praça Tiananmen. 90, ela era uma jovem deputada, ela foi lá na Praça da Paz, lá e abriu uma bandeira pedindo democracia. Só o pessoal Gugai que vai ver lá em 1991, Nancy Pelosi, ela com 2 deputados democratas. Já não gosta dela, então. Não, mas a China não ficou chateada por ela ter dado essa declaração em favor de Taiwan ou defender a democracia. Eu acho muito estranho ela ter ido agora. Há uma suspeita. Não e é estranho. Aqui entre nós. É óbvio que o Biden mandou. É óbvio. Ele tinha que mandar. Mas ele tira o corpo fora para fazer um jogo duplo. Então, é aí que tá. O Global Times, que é o portal lá o tabloide lá do governo chinês, né, o portal deles lá, globaltimes.cn, né, da China. Ele publicou uma charge, eu achei interessante, de uma pessoa que dá para ver o rosto, é só a manga, botou a dura aqui, dá para ver que é a bandeira dos Estados Unidos, riscando fósforo e um monte de pólvora. Ele falou. Taiwan riscando fósforo. Quer dizer, os Estados Unidos estão provocando a China. Mas sabe o que é muito curioso e estranho, né? Porque um dia antes da chegada da Nancy Pelosi, teve uma conversa de 2 horas do Biden com o Xi Jinping. E os dois ficaram conversando e o Xi Jinping falou assim, quem brinca com fogo vai se queimar. Ele está dando um recado. Claro. E por que a Nancy Pelosi Sabe o que é isso? É Guerra Fria. Então, na verdade, a Nancy Pelosi, que sempre foi aliada do Biden, ela foi amando dele. Só que o Biden disse para o Xi Jinping, eu não tenho nada a ver com isso. Mas como nós somos uma nação democrática, eu não posso impedi-la. Mas isso não é verdade. Ele tinha que mandar alguém de confiança dele para mostrar para o mundo e principalmente para o povo americano que ele não é fraco. Exato. Sim. Porque isso, para você ter uma ideia, os próprios republicanos bateram palma para ele. É mesmo? Os caras tinham, porque ele tinha que fazer alguma coisa. Resposta. Porque se não fizesse isso, daqui a pouco eles iam invadir. O que a China estava fazendo?